Olá a todos, bem-vindos à segunda parte aqui do último episódio a acompanhar a temporada 15 maior da minha aldeia. Portanto, só faltam ver 6 torneios. Vamos começar aqui pelo Lama. Portanto, o Lama que teve 26 jogadores, foi jogado em 3 partidas. Aqui foi ganho pelo Márcio, o Papia faz segundo e o Sami D faz terceiro. Aqui o Márcio ganha as 3 partidas, mas na última mesa termina empatado com outro jogador, portanto, e por isso partilham aqui, perde menos um ponto, mas faz aqui um pleno. O Papiva faz dois segundos lugares e um terceiro e um primeiro e termina em segundo. E o Sami D que ganha uma partida e também faz dois segundos lugares e termina em terceiro. E aqui o Jimmy que faz um terceiro lugar na primeira partida, ganha as outras duas partidas, mas infelizmente fica fora das medalhas. Vamos ver aqui o histórico do Lama, aqui na aldeia. Portanto, o Márcio, que teve ausente na última temporada, volta a repetir o seu primeiro lugar aqui na aldeia. Este jogo que nas últimas três edições, porque estava a ver vários jogos a acabar por tempo, e então aumentámos nas últimas três edições, tem sido 30 dias e tem sido mesas de 3 ou 4 jogadores. Há mais tempo, mesmo assim há alguns jogos que infelizmente acabam por tempo. Por acaso nesta temporada só houve um jogo, mas queremos dar as maiores possibilidades para que os jogos terminem dentro do tempo possível. Se calhar houve aqui um decréscimo, se calhar jogadores que se afastaram. Por exemplo, houve aqui o máximo foi 37 jogadores e agora teve 26. Se calhar houve aqui um decréscimo por ser o primeiro jogo que é normalmente lançado da temporada e também porque alguns jogadores se calhar acham que o jogo é muito demorado e afastaram-se do jogo. Mas no caso aqui o Márcio faz o terceira participação, faz um lugar nas medalhas. O Papiva volta aqui a terminar num lugar de medalha com o segundo lugar. E o Samidi, que também já tinha ganho isto na temporada 10, volta agora a terminar em medalhas com o terceiro lugar. Estreantes, vamos ver se houve aqui alguns estreantes. Tivemos aqui o Ora Mos PT com o 24 como único estreante aqui da aldeia. Este foi o Lama. Vamos aqui ao Lost Cities. Aqui foi ganho 6 partidas e foi ganho pelo David M. Leal. O Experience faz segundo e o Ferrer faz terceiro. Aqui no caso o David faz o pleno, faz 6 jogos, 6 vitórias. Experience só perde com o vencedor do torneio. O Ferrer também só perde na última ronda com o vencedor do torneio. E há aqui mais um jogador com 5 pontos, que foi o Tiago T, que também perde com o vencedor do torneio, neste caso na quinta ronda, e teve o azar de ficar fora das medalhas. O Lost Cities, que é um jogo totalista aqui na aldeia, começou na temporada 1 e já vem com 15 edições. Esta foi a quinta vitória e por acaso sucessiva já tinha ganho da temporada passada e agora volta a repetir. Tem a quinta vitória do David neste torneio. Experience que andava a participar desde a temporada 7 e finalmente consegue terminar num lugar de medalhas com o segundo lugar. E o Ferrer que na sua estreia consegue aqui um excelente terceiro lugar. Em termos de jogadores, anda aqui acima dos 40 jogadores nestas últimas edições. Infelizmente nesta próxima edição 16 baixou um bocadinho, mas também é normal os jogadores escolherem outros jogos, ir-se rodando e talvez também o jogo ser lançado logo no primeiro dia não é o mais cativante às vezes para ter mais jogadores. Portanto, todos estreantes já agora. O Daimaron, não, o Daimaron já tinha jogado, já sei que há algum estreante. O RJD Far com 20º. Temos ainda aqui o Deep com 29º. O Divinal em 40º e o João Graca em 44º. Portanto, isto foi
o Lost Cities. Vamos aqui ao Century. Spice Road. Aqui teve só 28 jogadores. Teve uma ronda a mais. Por acaso, na próxima edição, este jogo já teve também votos. Vai ser só 5 rondas. No caso, aqui foi uma vitória do Okran. O Daimaron faz segundo e o Running Out termina em terceiro. E o Okran faz o point. 6 jogos, 6 vitórias. Os outros jogadores terminam com 5. Um deles perde com o Okran e presumo que o outro também perde com o Okran, mas noutra ronda. Vamos ver aqui o histórico do Century. Portanto, é a segunda vitória consecutiva do Okran. Um jogador que, em totalista neste torneio, a pior posição que obteve foi um quarto lugar. De resto, tem tido sempre medalhas neste torneio. Por acaso, os 3 primeiros têm sido os jogadores mais medalhados no torneio. Por acaso, os únicos que ganharam até agora este torneio pelo menos uma vez. Portanto, são os 3 jogadores historicamente mais fortes. O Daimaron volta a repetir um segundo lugar, também obteve na edição passada, já é a sua quarta medalha de prata. E o Running Out, que teve aqui uma temporada que ficou em quarto, agora voltou às medalhas, num caso no terceiro lugar. Ele que fez aqui uma sequência de 3 vitórias consecutivas, volta aqui às medalhas. Também um jogador que a sua pior posição até hoje foi um quinto lugar. Vamos ver aqui se houve aqui alguns estreantes. Divinal estreia-se um oitavo lugar. E vamos ver se há aqui. Não, são só estes jogadores. Houve aqui um abaixamento para 28 jogadores. A próxima edição vai ser 5 rondas. Mas mesmo assim ainda é um número bastante elevado. Anda aqui perto dos 30. Vamos ver se mantém-se para o futuro também. Vamos aqui ao próximo, que é o Terraforming. Aqui é um Eurogame. 47 jogadores, jogado em 6 rondas. Aqui o Abuinha ganha, faz primeiro. O Zong Firestarter faz segundo. E o Laranja termina em terceiro. O Abuinha faz o Puente, 6 jogos, 6 vitórias. O Zong Firestarter só perde com o vencedor do torneio. E o Laranja perde na primeira ronda, mas ganha as outras partidas e ainda assim consegue terminar em lugar de pódio. E ainda temos aqui 2 jogadores, o Ruben e o Okran, que perdem uma ronda e ainda assim ficam fora das medalhas no desempate. O Terraforming que vai para a sua terceira edição e volta a ser ganho pela Boinha, que tinha ganho na edição anterior. O Zongfeister volta a terminar num segundo lugar, volta às medalhas, depois de uma temporada, um oitavo, ainda assim um oitavo no Terraforming até bastante bom. O Orange que teve aqui uma evolução, 34 na edição de estreia, depois um décimo e agora termina em terceiro. Tem vindo a melhorar neste torneio. E em termos de jogadores, tem estado acima de 40 jogadores. Vamos ver se houve aqui alguns estreantes. Tivemos aqui o Domain, que termina com o nono lugar. O Marcos com o 18º, ou seja, a meio da tabela. O Lord Morning com o 28º. O Malxur com 34º. O CMC DSC 37º e o André Dias 38º. E o Nantes com 40º, com os jogadores estreantes desta edição. E vamos aqui ao próximo. Passamos de um Eurogame para outro Eurogame. Aqui o Arc Nova. Teve 42 jogadores, também jogado em 6 rondas. Neste caso ganho pelo Fopos. O David faz segundo e o Domain faz terceiro. Por acaso, comparativamente ao Terraforming, o Zongfeister tinha feito um segundo, a Winha tinha feito um primeiro, o Ruben tinha feito também 5 vitórias no Terraforming, portanto, muitos jogadores que jogam Arc Nova tendem a jogar também Terraforming. Aqui o Phobos faz o poente, faz 6 jogos, 6 vitórias. O David só perde com o Phobos na terceira ronda. O Domain perde com a Bolinha
na quinta partida do torneio e ainda há aqui mais dois jogadores que é o Zumfeister, perde com o vencedor do torneio na quinta ronda e o Abonha perde com o, com o quarto classificado na, na quarta partida. Vamos ver aqui o histórico do Ark Nova, que presumo que é a quarta edição, acho eu, ou não, a quinta edição já, que teve aqui um domínio inicial do Siams nas três primeiras edições. Caso curioso para ver se ele teve nesta edição. Não, por acaso esteve ausente nestas últimas edições. Vamos ver se ele volta a participar para melhorar ainda mais a qualidade deste torneio. O Phobos, que na sua segunda edição melhora de um 18º para um primeiro, consegue ganhar este torneio. O David, que volta aqui ao lado de pódio com o segundo lugar, depois de ter tido um segundo e um terceiro nas duas primeiras edições. E o Domain, que tinha ganho este torneio na edição passada, deixa aqui para um terceiro lugar. Temos jogadores, anda aqui acima dos 40 e presumivelmente se calhar vai se manter este número nas futuras edições. O melhor estreante foi o Anthrax Mute com 15º e o Horde Morning com 16º. Ainda temos o André 86 com 25º e o João Graca com 42º. E por fim, vamos aqui ao último torneio aqui da temporada 16. Foram 176 torneios. Aqui 40 jogadores no Forest Shuffle, que teve aqui uma alteração esta edição, onde foi adicionada a expansão Alpine. Aqui foi ganho pelo Pretex, que faz primeiro, o Domain faz segundo e o Divinal faz terceiro. O Pretex ganha as 6 partidas, invicto. O Domain só perde com o vencedor do torneio. O Divinal só perde com o quarto classificado. Portanto, e o quarto classificado, que estava invicto à entrada da última partida, perde com o Pretex e fica com o maior dos azares fora de uma medalha. E o Dipler, que perde também com o vencedor do torneio, mas fica em quinto lugar. Vamos ver aqui o Forest Shuffle, aqui um jogo de combos com cartas, tentar encontrar a melhor forma de pontuar numa floresta. Portanto, o Ocran tinha ganho as duas primeiras edições e agora temos aqui outro vencedor, um vencedor que tinha tido um segundo lugar na edição 13, agora ganha nesta edição. O Domain faz aqui um 7, tinha começado com um quarto, já tinha tido um terceiro, um primeiro e agora deixa ao segundo, portanto, até agora sempre a terminar no top 4 aqui na aldeia. E o Divinal volta a repetir aqui uma medalha de bronze neste torneio com o terceiro lugar. Nos restantes estreantes aqui na aldeia, temos aqui a Tatiana, que foi a melhor estreante com 14º, Matinha com 17º e o Elbachinho com 18º, o RGDD Faro com 20º e o FTSMDA com 23º, Chambel 25º, da Collector 29º, Board Game PT 31º, JM Freitas 33º, Alcides 35º, Zeblin 36º, Super Cedinho e João Graca em 39º e 40º. Portanto, o jogo teve aqui um aumento de 40 jogadores, por acaso na próxima edição desce um pouco em termos de participantes, por acaso esta edição teve muitos estreantes, se calhar alguns não gostaram. Este jogo requer estar um bocado ativo, porque são ainda assim muitas jogadas e se não arriscar a ver vários jogos. Por acaso na última ronda, que às vezes é o problema, houve aqui várias partidas por acabar por tempo e é algo que a organização não gosta nada. Ninguém gosta de ganhar por tempo e preferimos que os jogos acabem dentro do tempo limite, mas sendo jogados e havendo um vencedor, que é mais interessante. Vamos aqui
Terminando os torneios, 176, vamos aqui às classificações. Portanto, aqui no topo, o vencedor aqui da temporada 15 aqui da pontuação foi o Sport, com 973,71, com todos os jogos acima de 95 pontos. O Govir termina em segundo com 966,90, também todos os jogos acima de 95. E o David M. Leal com 962,81, também com todos os jogos acima, os 10 jogos com acima de 95 pontos. Depois no top 3, no restante top 10, temos aqui o Running Wild em quarto, o Mr. Diegues em quinto, o Cris em sexto, o Godatuga termina em sétimo, o Ocran em oitavo, o João Margarido em nono e o em décimo, a fechar o top 10, o Dezu com 931,42 pontos. Posso correr aqui o resto da lista. Quem quiser pode parar o vídeo e dar uma vista de olhos à classificação geral. Claro que esta classificação, estar em mais jogos, ajuda, porque permite ter mais chances de ter mais torneios com pontuações mais altas. Aqui o Song, por exemplo, é um dos jogadores que termina no lugar 57, só foi a 10 torneios. Tem aqui 5 torneios que dão 5, 6 torneios que dão bastantes pontos, mas depois tem aqui outros 4 torneios que dão poucos, mas se falha em alguns, depois nunca vai ter uma grande margem de manobra. Mas correndo aqui o resto da lista, para quem quiser, também podem dar uma vista de olhos ao fecheiro, está disponível online, para analisarem a vossa pontuação e também analisarem a vossa performance. E correr aqui, por exemplo, aqui são jogadores que, por exemplo, o El Da Vinci, que só foi um torneio que venceu o Burgundy, termina no lugar 210, mas ele ganhou este torneio e ainda assim está num lugar mais para baixo, mas isso é um bocado irrelevante, porque são jogadores que ganham os torneios, gostam de jogar aquele jogo em específico e isso é que é importante. Portanto, foi 225. É verdade que havia no total 228, mas houve 3 jogadores que não tiveram pontos ou desistiram dos torneios ou que nem sequer obtiveram um ponto em qualquer torneio. No medalheiros, vamos aqui, foi ganho esta classificação pelo David M. Leal, com 15 ouro, 8 prata e 14 bronze, com 37 medalhas, que foi um recorde de medalhas obtidas no total destas 15 edições, 37. O Govir, que termina os 3 jogadores a seguir, Govir, Sport e Mr. Jägers, terminam todos com 9 ouro, mas depois tem aqui o Govir tem um primeiro desempate a seu favor, que foi as 6 pratas, e depois o terceiro lugar foi determinado também no desempate das medalhas de bronze, neste caso o Sport termina com 6 contra 4 Mr. Jägers. Depois o restante top 10, o Guadatuga termina em quinto, também empatado em medalhas de ouro com o Ocran, o Dazu e o Songo. Por exemplo, o Songo que só tinha, como tinha dito há bocado, só tinha participado em 10 torneios, termina com 5 vitórias desses 10 torneios. O Dazu termina em sétimo e o Ocran termina em sexto nestes empates. E depois a fechar o top 10, o Phobos termina com o nono lugar e o Mano Velho termina em décimo. Mas aqui, se calhar, o mais azarado, se assim podemos dizer, que teve mais vezes à porta de ganhar torneios foi o Running Wild, com 9 prata, que foi o jogador que obteve mais pratas nesta edição. E em termos de bronze foi o David Moial, que faz 14, por acaso também é um recorde, que era um recorde da temporada 13 do Dazu, que tinha tido 13 medalhas nessa edição. Portanto, um novo recorde aqui de medalhas de bronze, para quem gostar. No total foram
83 jogadores que ganharam pelo menos um torneio, o que equivale a 36% da comunidade dos jogadores desta edição. E no total tivemos 146 medalhados, que pelo menos obtiveram uma medalha, pelo menos uma medalha de qualquer tipo, e o que representa 64% dos participantes desta edição 16. E pronto, isto foi a última análise aqui da edição. Vou só aqui dar aqui uma sugestão. A nova temporada a 16 já começou hoje, dia 14. Houve aqui um período de votação para determinar-se quais é que eram os jogos. Já temos aqui o calendário. Estes jogos de segunda-feira já começaram, mas há muitos torneios a começar nas próximas 4 semanas. E ainda há a possibilidade de alguns jogos que obtiveram votos, mas o jogo está em beta, que se for lançado a tempo, nós ainda abrimos o torneio. Por exemplo, casos como o Café, o Aquática, o White Castle, o Arboretum. Portanto, há vários jogos aqui que Welcome to the Moon que tiveram votos. Se o jogo for lançado ainda dentro do tempo, nós abrimos e comunicamos aos jogadores que estavam interessados e também ao restante da comunidade que podem se inscrever ainda nesse período. Há aqui dois jogos que foi o Jaipur e o Alhambra, nesta temporada 16, que vão ser lançados a 23 e a 30 de Abril, que têm um patrocínio da Jubilant Sunday, que será depois sorteado um jogo, uma cópia desse jogo, do Jaipur e do Alhambra, aos participantes desse torneio. E agradecemos muito à Jubilant por este patrocínio, para além de haver outros prémios, que é no caso um desconto, tal como foi nesta edição 15, todos os participantes da temporada 16 com um desconto de 10%. Também é importante os jogadores jogarem, porque não é só inscrever e depois vou receber um bónus ou vou receber um jogo. Se não jogarem, serão excluídos, portanto é muito importante. E também há aqui jogos digitais. Esta edição é um Escape from the Minster Mansion, que é um Escape the Room, o Everdale e o Terraforming, que são ambos board games. Portanto, deem uma vista de olhos. Se deem uma vista de olhos ao vosso e-mail, se não está na vossa caixa de correio, deem uma vista de olhos ao vosso spam, que às vezes vai para lá. E se não tiver, tentem entrar em contato com a organização, que nós enviamos as chaves dos torneios para poderem inscrever nos torneios que quiserem. Não são obrigados a inscrever em nenhum em específico. Podem ter votado em alguns jogos, podem inscrever-se naqueles jogos, podem não se inscrever, até podem se inscrever noutros jogos. Habitualmente os jogos da última semana são os mais rápidos e até são os mais simples. Os primeiros da primeira semana são normalmente os mais pesados e que levam mais tempo. Portanto, tenham atenção se têm disponibilidade ou não para jogar, porque é muito importante. Nós queremos evitar ao máximo partidas a acabar por tempo, que é muito chato. Nem o adversário gosta, nem o oponente. Ninguém gosta de estar a perder por tempo, é chato, os jogadores ficam às vezes chateados por isso, até é muito importante. Há muitos torneios, também deixo aqui uma recomendação, por exemplo, vamos ver só os jogos que começam amanhã, por exemplo, aqui no Seven Wonders Architects, a quem jogar nestes multiplayers, falem na mesa, é muito importante, porque no chat às vezes estas mesas demoram muito tempo porque um jogador está ausente e se falarem, combinarem uma hora, podem jogar estes jogos muito mais rapidamente. E pronto, isto era a última
parte que nós tínhamos aqui para analisar da temporada 15 e algumas recomendações para a nova edição. Agradecemos muito aqui a Júlio Anderson por fazer este patrocínio desta edição, tal como os nossos restantes patrocinadores. Deem uma vista de olhos a quem foi à Leiria Com, que também houve aqui umas fotos do grupo e podem aproveitar para publicar nas vossas páginas das redes sociais. Portanto, esperemos que a próxima edição corra tão bem ou melhor que esta edição que agora acabou. Se não consegues jogar esta edição, não há problema. Não há aqui obrigação. Esta ideia é divertirmos, passarmos um bom tempo a jogar os jogos que gostamos, ou conhecer novos jogos, e isso é que é o mais importante. A todos, uma feliz boa Páscoa, uma boa temporada 16 se tiverem a participar, se não tiverem a participar também uma boa primavera, um bom verão e até um próximo jogo e até uma próxima partida. Até à próxima, que não deve ser em muito tempo, porque com a temporada 16 a começar, muito em breve, provavelmente vamos publicar mais vídeos aqui no nosso canal. Tchau e até ao próximo dia.